Tudo bom, pessoal? Aqui é o professor Elito em mais uma videoaula de Biologia Celular, ok? Nesta aula nós vamos aprender um pouco mais sobre o citoesqueleto, ok? Nós temos aí algumas aulas já que nós falamos sobre o citoesqueleto, só lembrando, né, que o citoesqueleto ele é uma rede de filamentos proteicos que nós encontramos lá no citoplasma das células e que nós sabemos também que o citoesqueleto, né, todos esses filamentos, esses componentes, eles são altamente dinâmicos, eles se organizam muito, eles se organizam e se reorganizam de acordo com a necessidade das células. Vimos também que são formados por três componentes, né? Então o citoesqueleto ele possui na sua formação três componentes: os microtúbulos, que nós já comentamos, os filamentos intermediários, que nós também já avaliamos, né, que nós aprendemos em aulas anteriores, e agora nós vamos falar um pouco sobre os filamentos de actina, ok? Tomem atenção, pessoal, na diferença entre esses três componentes, não só em questão de função, mas também em composição também eles são diferentes, na questão de tamanho também eles são diferentes. E lembrando que os microfilamentos ou filamentos de actina são os menores, em torno aí de 7 nanômetros. Então a aula de hoje nós vamos destinar aí sobre os filamentos de actina ou microfilamentos, por serem os menores componentes que fazem parte do citoesqueleto. Então aqui, ó, tá para vocês, ó, novamente, 7 nanômetros, em torno de 7 nanômetros a espessura dos filamentos de actina ou microfilamentos. Se formos comparar aí, ele é muito mais fino que os microtúbulos, que são tubos ocos, formados por tubulina. São bem mais finos que os filamentos intermediários também, que são formados por proteínas fibrosas, que nós vimos que são várias proteínas, como por exemplo a queratina, faz parte aí dos componentes dos filamentos intermediários, ok? Aqui então são várias proteínas que vão formar os filamentos intermediários. E lembrando, nos filamentos intermediários nós temos proteínas fibrosas. Aqui no filamento de actina, quem forma então esses filamentos é uma proteína chamada de actina, uma proteína globular. Microtúbulos também é formada por proteínas globulares, só que nesse caso são as tubulinas. Então essas diferenças e outras também, eu quero que vocês tomem aí mais, observem mais essas diferenças também, para nós trabalharmos na nossa avaliação, quando eu marcar para vocês a nossa próxima avaliação. Então, pessoal, os filamentos de actina, tá bom? Um terceiro componente do citoesqueleto, nós vimos aí dois, e esse nós vamos agora trabalhar o nosso último componente do citoesqueleto, os filamentos de actina ou microfilamentos. Como eu comentei para vocês, eles são filamentos formados por uma proteína globular chamada de actina, ok? Na questão dos filamentos nos filamentos de actina, eles serão formados, pessoal, por duas cadeias de proteínas actina, ok? Imagine que você tivesse lá dois colar de pérolas e você entrelaçasse esses dois colares de pérola. É como se fosse o nosso filamento de actina. Eles são duas sequências de proteínas do tipo actina que vão estar entrelaçados entre si, formando então o filamento de actina. Eles vão estar formando então filamentos que são sólidos, bastante sólidos, muito finos e muito flexíveis, pessoal. Uma das principais características dos filamentos de actina é eles serem muito flexíveis, ok? É formado então por uma cadeia dupla dessas subunidades que são a actina, ok? Então a subunidade do filamento de actina é a actina. E é interessante também, assim como os microtúbulos, os filamentos de actina eles são polarizados, ok? Eles também são polarizados. No caso aqui nós temos uma extremidade mais e nós teremos também nesse mesmo filamento de actina a extremidade menos. Lembrem qual que é a diferença entre as duas extremidades? É que aqui a velocidade, né, de se adicionar novas actinas e de retirar novas actinas, né, polimerização e despolimerização, aqui a velocidade é muito mais rápida.
Então, quando ocorre então o aumento do filamento de actina, essa região aqui é muito mais rápido devido a algumas propriedades químicas que essa proteína possui. No caso da extremidade menos, ela vai ter uma velocidade menor nessa adição e saída de subunidades de actina. E aí ela consegue então aumentar ou diminuir, de acordo com a necessidade da célula, os filamentos de actina. No caso dos filamentos de actina, eles estão presentes em todas as células eucarióticas, ok? Então, todas as células eucarióticas, elas possuem filamentos de actina. No caso de nós, vertebrados, e outros exemplos de vertebrados, no caso dos vertebrados, possui 3 isoformas, pessoal. Nós temos a actina alfa, a actina beta e a actina gama, ok? A diferença entre elas são pequenas diferenças ali, vão estar baseadas na sequência dos aminoácidos. Lembra do que é formada uma proteína? Uma proteína, independente se é globular, se é fibrosa, ela é formada por vários aminoácidos. No caso da actina alfa, actina beta e actina gama, que são formadas por aminoácidos, a sequência desses aminoácidos são um pouco diferentes. E aí tornam então actinas diferentes que promovem, né, propriedades diferentes também. Então, por exemplo, a isoforma alfa da actina, elas são encontradas nas células musculares. Então, as células musculares conseguem sintetizar esse tipo de proteína, a actina alfa. No caso da actina beta e actina gama, as células que não são musculares é que vão conseguir sintetizar esses dois tipos de actina, esses dois tipos de isoforma de actina. Então aqui está para mostrar para vocês, ó, por microscopia eletrônica, o filamento de actina, tá? Então são filamentos longos, flexíveis, né? Pode ver que nesse caso aqui são finos, né? São os mais finos, mas nós podemos avaliar que eles são até consideravelmente longos, né? São muito finos, tá bom? Filamentos de actina. Então é como eu falei para vocês, imagina como se tivesse um colar, 2 colar de pérolas e você entrelaçasse esses colares de pérola. Você teria então um filamento de actina, um filamento que está presente aí em todas as células eucarióticas, ok? Lembrando, elas são polarizadas, os filamentos de actina são polarizados, então eles possuem uma extremidade menos e uma extremidade mais. Então nós temos aí 2 filamentos, né, de actina que vão estar se entrelaçando, né, que vão estar se arranjando aqui, formando então como se fosse uma hélice, para termos aí um filamento completo de actina. Então existem diversos tipos de filamentos, alguns vão apresentar instabilidade. Então quando nós temos um filamento que é instável, que possui instabilidade, é porque ele consegue aumentar e diminuir o seu tamanho, né, através da adição ou saída de proteínas do tipo actina. Algumas outras filamentos de actina, eles não vão se encontrar sozinhos, eles podem então estar associados a outras proteínas que não são a actina. Então tem filamentos de actina que estão associados a outros tipos de proteínas, como por exemplo, nós vamos ver mais à frente, os complexos que fazem a contração do nosso músculo. Então nós sabemos que o nosso músculo ele possui a proteína actina, ele possui muitos filamentos de actina, mas também possui outras proteínas associadas para conseguir fazer a sua contração. E quando eu falo em músculo, é tanto o músculo estriado esquelético, é tanto o músculo estriado cardíaco ou o músculo liso também. Ambos vão possuir actina, filamentos de actina e outras proteínas associadas a esses filamentos de actina para poder realizar então a função de contração. Como que está organizado os filamentos de actina na célula, pessoal? Por mais aí que nós temos os filamentos de actina por toda a célula, tá bom? Por todo o citoplasma, existem alguns tipos de células que vão possuir esses filamentos de actina
organizado dependendo da fase que essa célula tiver, em que processo metabólico, em que fase de crescimento essa célula está, ok? Então, por exemplo, ó, nós temos aqui ilustrado, ó, células que fazem parte lá do nosso sistema, que são células que possuem microvilosidades. Então, as células do nosso intestino, elas são células que possuem microvilosidades, que são como se fossem esses dedinhos aqui, ó, cada um desse daqui é uma microvilosidade. Para que serve, pessoal? Imagina que essa região aqui, ó, é a região onde estará o alimento, né? Então, como eu estou falando de células do intestino, é a região que vai ter o nosso alimento digerido, né? Já passou por processos enzimáticos, ele já foi digerido. Ele precisa ser absorvido. Então, com essa formação de microvilosidade nessas células intestinais, a área de absorção aumenta muito. Então, essas microvilosidades auxiliam em uma maior absorção dos nutrientes. Por quê? Porque aumenta a área de absorção. E essas microvilosidades, elas são formadas, em grande parte, pelos filamentos de actina. Então, as microvilosidades, elas são grandemente formadas, esses prolongamentos da membrana plasmática, que nós chamamos de microvilosidades, elas são formadas em grande parte de filamentos de actina. Nós temos também filamentos de actina disperso por todo o citoplasma também. Geralmente nós encontramos grande parte abaixo da membrana plasmática. Células também em que vão se realizar movimentos, como por exemplo, existem algumas células que vão fazer um tipo de movimento em que eles vão desenvolver o que nós chamamos de pseudópodes, que são falsos pés, tá? Pseudos são falsos, podes são pés, então são falsos pés. Eles organizam, né? Eles desenvolvem esses prolongamentos aqui, ó, para conseguir se locomover. Quem faz esses prolongamentos aqui, ó, são os filamentos de actina. Outra presença também dos filamentos de actina é na divisão celular. Existe uma fase da divisão celular, isso nós vamos ver lá na aula de divisão celular, que nós chamamos de citocinese. O que seria isso, pessoal? Seria a última fase, é quando nós já tivermos, aqui nesse caso já tivemos a divisão do material genético, já tivemos também a divisão do material citoplasmático, mas ainda não finalizou propriamente dito, essa divisão do material citoplasmático e em seguida a divisão da célula. O que acontece? Começa então a organizar um anel de filamentos de actina. Nós chamamos essa região aqui, ó, de anéis contráteis, ok? E esses anéis contráteis, ele vai cada vez mais fechando, como se estivesse enforcando essa região aqui, ó, até que ela consiga separar as duas células. Imagina que você pegasse uma bexiga, enchesse de água, amarrasse essa bexiga e você apertasse bem no meio da bexiga. Não vai ficar duas porções da bexiga de cada lado da sua mão? A sua mão então estaria servindo teria a mesma função desses anéis contráteis. Ela auxilia na finalização da divisão celular. Então notem, né, como que está organizado os filamentos de actina. Vai depender do que também? Vai depender da função que essa célula precisa exercer. Ela vai depender também da fase que essa célula está. Então, às vezes, essa célula está realizando uma divisão celular. Às vezes, era uma célula que faz esse tipo de função aqui, ó, forma os pseudópodes, mas ela precisa também fazer a divisão celular. Então, ela vai ter a presença de filamentos de actina na formação dos anéis contráteis também. Então, para vocês verem como é que os filamentos de actina, elas permitem que essas células eucarióticas adotem uma grande variedade de forma e desempenham também funções muito diferentes, né? É o mesmo tipo de filamento que nós estamos estudando aqui em cada exemplo que nós vimos, mas dependendo da função, da forma que a célula precisa, esses filamentos eles vão exercer funções específicas. Quando nós falamos em filamentos de actina, nós temos filamentos de actina que têm uma estabilidade, ou seja, ele fica estável, ele não muda a sua forma, ele não muda mais sua morfologia, ele fica estável. Nós vimos alguns outros
filamentos também que possuem essa característica de ser estável, como por exemplo os microtúbulos. Os microtúbulos que formam os flagelos, por exemplo, eles são filamentos de microtúbulos estáveis. E os filamentos de actina também podem ser considerados, alguns podem ser considerados também estáveis. Então nós vimos lá, por exemplo, que os microtúbulos eles são formados pelas tubulinas. E eu comentei com vocês também que essas tubulinas elas estão ligadas a nucleotídeos, que no caso o nucleotídeo da tubulina é o GTP. No caso dos filamentos de actina, eles também estão ligados, estão associados a um nucleotídeo. Só que o nucleotídeo que está associado aos filamentos de actina não é o GDP igual nas tubulinas dos microtúbulos. No caso dos filamentos de actina, o nucleotídeo que está associado para ser usado como doador de energia é a molécula de ATP. Então nós temos aqui, por exemplo, um filamento de actina. E cada actina, cada proteína globular da actina, ela está associada com um ATP. Então ele utiliza essa molécula para mediar as funções nesse filamento. Então vai ter a actina, por exemplo, que ela vai estar associada ao ATP, que é o adenina trifosfato. Quando ela se associa, essa actina se associa para formar o filamento, ela tem que estar associada com a molécula de ATP. Quando ela vai se dissociar, ela vai sair do filamento de actina, ela perde um fosfato, tá? Era adenina trifosfato, perde um fosfato do ATP, e esse ATP se transforma de trifosfato para adenina difosfato, ok? Por que isso acontece? Para manter a sua estabilidade, ok? Para manter a sua estabilidade. Então, para o filamento ser estável, ele tem que ficar associado com o seu grupamento fosfato. Cada actina tem que ficar com o seu grupamento fosfato. Caso ele seja um filamento instável, ele também pode exercer isso, porque o fosfato pode ser liberado e aí alterar na estrutura do filamento de actina, ok? Então uma grande diferença com os microtúbulos, que é também filamentos que fazem parte do citoesqueleto. Os microtúbulos são formados por tubulinas. E essas tubulinas estão associadas à molécula de GTP. No caso dos filamentos de actina, a actina que forma os filamentos de actina, elas estão associadas a outro tipo de nucleotídeo, a molécula de ATP. Tem uma grande diferença aí entre os microtúbulos. Os filamentos de actina, eu comentei com vocês, em que eles fazem eles estão organizados logo abaixo a membrana celular, a membrana plasmática da célula. Essa formação dos filamentos de actina, ele vai dar origem ao que nós chamamos de córtex celular. Então imagina aqui, nós temos então parte de uma célula, aqui nessa aqui, esse plano aqui, né? Essa parte aqui, essa região seria a membrana celular. Então imagina que tivesse duas camadas de lipídio representando a membrana celular ou membrana plasmática. Aqui embaixo nós temos a outra porção da membrana plasmática e no meio dessas duas membranas plasmáticas, dessas duas porções, nós temos o citoplasma da célula. Vamos supor que eu tirei todo o material líquido da célula, todo o citossol. Ficou só o que? Ficou só as organelas e o citoesqueleto. Notem, pessoal, que logo abaixo do citoesqueleto, logo abaixo da membrana plasmática, dessa porção da membrana plasmática, tem vários filamentos, vários microfilamentos. Olha como ele está associado, logo inserido aqui, na membrana plasmática. Notem aqui, são essas faixinhas mais claras. Esses são os microfilamentos ou filamentos de actina. Essa rede de microfilamentos ou filamentos de actina nós chamamos de córtex celular. Nessa região que nós chamamos de córtex celular, nós temos então
filamentos de actina que estão conectados aí com proteínas de ligação à actina. Então nós temos aqui, além dos filamentos de actina, proteínas que estão ligadas a essas actinas para promover a sua ligação nessa porção, nessa região das células. Mas professor, qual que é a função desse córtex celular? Lembrando, nós teremos córtex nessa porção da membrana e nessa porção da membrana também. Então, por toda a membrana plasmática, logo abaixo da membrana plasmática, de fora para dentro, né, logo abaixo da membrana plasmática, nós temos então o córtex celular, formado por filamentos de actina. Esse córtex celular, a principal função dele é conferir resistência mecânica para a célula. Então, além da membrana plasmática exercer essa função, essa rede de filamentos de proteínas globulares, ele vai possuir a função de conferir a resistência mecânica para essas células. De forma geral, quais são as funções dos filamentos de actina? Um deles, pessoal, é a formação da junção aderente. Logo eu vou mostrar para vocês um slide mostrando essa junção aderente, mas é nada mais, nada menos do que uma ligação de uma célula com outra. É uma junção para aderir uma célula com outra célula. Para quê? Para formar um tecido. Então, quando nós observamos na histologia, vocês estão vendo isso na histologia, vários tipos de tecido. Quando vocês vê lá quando vocês observam um tecido epitelial, por exemplo, nós temos células um do lado da outra, um coladinho com a outra. Então, para que essas células continuem, né, com essa função de estarem um do lado da outra, nós temos que ter então junções que vão auxiliar na formação de um tecido. Um desses tipos de junção é a junção aderente, formados por filamentos de actina. Outra função também dos filamentos de actina, ou microfilamentos, é realizar a manutenção da forma da célula. Uma vez que esses filamentos de actina, formando o córtex que nós vimos celular, que está logo abaixo da membrana plasmática, ela vai sim dar manutenção, vai auxiliar na forma da célula. Outra função também é o movimento ameboide. Então, células brancas e a ameba, por exemplo, são células eucarióticas. São células que possuem o citoesqueleto e possuem os filamentos de actina. E eles vão fazer um movimento em que eles vão realizar prolongamentos citoplasmáticos que vão auxiliar no movimento. É como se fosse lançar ali um falso pé, tá? Por isso que nós chamamos de pseudópodes também. São movimentos ameboides. Então, as células brancas, a ameba pode realizar isso. Contração muscular, então esses filamentos de actina, juntamente com outra proteína chamada de miosina, nesse caso um tipo específico, miosina 2, eles vão realizar a contração celular. Fluxo citoplasmático nas células vegetais. Então, todo aquele fluxo citoplasmático, existe um movimento chamado de ciclose, tá? Que os cloroplastos fazem, e nós conseguimos observar isso facilmente, que é um movimento em que o cloroplasto vai fazer no citoplasma das células vegetais, de acordo com então com a incidência de luz. Então, dependendo onde tiver mais incidência de luz, esses cloroplastos vão para uma região que possui uma maior incidência de luz. Esse movimento nós chamamos de movimento ciclose. E quem faz isso, esse fluxo citoplasmático? Filamentos de actina. Possui função também lá na divisão das células animais, onde nós vimos ele vai acabar formando o anel contrátil, lá na última fase chamada de citocinese. Transporte de organelas também vai ser a função dos filamentos de actina. E também vai formar estruturas que são estáveis. Um exemplo, as microvilosidades, ok? Por exemplo, nós temos no caso dos filamentos de actina, tanto filamentos que vão atuar como estruturas instáveis, como por exemplo, transporte de organela, são filamentos de actina que vão auxiliar nessa função, com certeza são filamentos
instáveis. No caso de filamento estáveis, as microvilosidades, eles vão permanecer naquela posição para dar suporte à formação, né, manter a estrutura das microvilosidades. De forma geral, essas são as funções dos filamentos de actina. Pessoal, uma das funções do filamento de actina é formar então a junção aderente. Aqui mostra para vocês, ó, imagina que eu tenho uma célula deste lado, outra célula aqui no meio e uma outra célula aqui. Notem que elas possuem microvilosidades, provavelmente são células do nosso intestino, tá bom? Como se fossem células do nosso intestino. Aqui nós está mostrando o núcleo, nós está mostrando as organelas. Queremos ver apenas as junções entre este tecido. Nós temos junções de célula com célula e nós temos junções de célula com a matriz extracelular. Uma dessas junções, chamadas então de junção aderente, é uma junção de célula com outra célula. E nessa junção aderente nós temos então a presença dos filamentos de actina. Essas junções aderentes, juntamente com outras junções, vão auxiliar na estrutura, na formação de um tecido, ok? Nós temos vários tipos de junções, nós vamos ter uma aula sobre isso. Nós vimos, por exemplo, os desmossomos, né, e os hemidesmossomos, que são formados por um outro tipo de componentes do citoesqueleto, que nesse caso são os filamentos intermediários. Então, na questão das junções, nós temos envolvimento de dois tipos de componentes do citoesqueleto. Nós temos os filamentos de actina relacionados na junção aderente e nós temos os filamentos intermediários relacionados ao desmossomo e ao hemidesmossomos, ok? Aqui só para mostrar para vocês, ó, é um vídeo, tá? Vou mostrar para vocês aqui um vídeo de uma ameba que está fazendo o seu movimento ameboide, formando os pseudópodes. Então esses prolongamentos aqui, ó, são o que nós chamamos de falsos pés. Os pseudópodes é o movimento ameboide. Quem faz isso, em grande parte, é auxiliado pelos filamentos de actina. Então observem, pessoal, ó, ela vai lançando aos poucos, né, esses falsos pés, esses pseudópodes. E esses pseudópodes são formados por quem? Pelos filamentos de actina que estão sendo formados para que ocorra então esse prolongamento citoplasmático. Então eles auxiliam no movimento das células, nesse caso de uma ameba. E podem notar, ó, que todo o seu material lá dentro, citoplasmático, vai se movimentando também de acordo com a formação desses pseudópodes, para que a célula consiga então se movimentar. Enquanto aqui essa porção vai se alongando, ou seja, essa porção dos filamentos de actina vai se alongando, essa região vai encurtando. Aqui então está como sendo uma polimerização nos filamentos de actina e aqui uma despolimerização. Está perdendo as unidades de actina, que está ganhando subunidades, unidades de actina para formar, né, esse movimento ameboide. Aqui, pessoal, só para mostrar mais para vocês, tá, a presença dos filamentos de actina formando as microvilosidades. Então aqui, ó, nós temos um corte, né, de uma célula que possui microvilosidade, uma célula intestinal. Então vocês podem ver, ó, como se fossem dedinhos aqui, ó. Então cada dedinho desse daqui, ó, é uma microvilosidade. Essa porção inteira aqui, ó, é parte de uma célula. Aqui está o que nós estudamos já, o glicocálice, ok? Logo abaixo do glicocálice nós temos então as microvilosidades das células intestinais. Aqui novamente as microvilosidades. E nessa micrografia aqui por microscopia de transmissão, conseguimos ver, pessoal, em detalhe esses filamentos aqui, ó, dentro das microvilosidades. Então fez um corte, né, nessas células e conseguiu, através desse corte, ver dentro da célula. Então aqui, ó, essa parte mais escura seria a membrana, parte da membrana plasmática, ó. Essa porção que eu estou passando para vocês, ó, seria uma porção
seria parte da membrana plasmática, ok? Lá dentro vocês podem ver que tem vários feixes, ó, vários feixes. São os filamentos intermediários. Então aqui temos a representação de uma estrutura, da estrutura de uma microvilosidade. Essa aqui então seria a região da membrana plasmática, ok? Aqui uma região eletrodensa. Essa aqui seria a porção positiva, né? A extremidade positiva e a extremidade negativa, ou extremidade menos e extremidade mais dos filamentos de actina. E aqui nós temos vários dos filamentos, juntamente com proteínas, né? Ligações laterais aqui para formar uma microvilosidade. Então, as microvilosidades presentes em células intestinais, elas são formadas por filamentos de actina. Elas se desenvolvem devido então à ação dos filamentos de actina ou microfilamentos. Outra função também que comentamos é através da contração das células, da contração dos músculos. Por quê? Porque eles são formados por actina. Uma das proteínas presentes nos músculos é a actina. Lembra que eu comentei com vocês que nessa função a actina não está sozinha, ela está ligada, ela está em ação também com outra proteína que não é um tipo de actina. É uma proteína chamada de miosina. Então essa associação de actina e miosina, que é claro que essa miosina ela vai depender de uma molécula de ATP, então eu tenho que ter energia para que ocorra a contração celular, tenho que ter também a presença de cálcio, tá? Então o cálcio também é essencial para que ocorra a contração. Então eu tenho que ter então a presença de ATP, porque a miosina ela possui uma atividade dependente de ATP, então que nós chamamos de essa porção a cabeça da miosina. Então essa cabeça da miosina juntamente com a molécula de ATP, ela consegue se deslizar sobre esse filamento de actina e ela acaba então ficando mais curta, ela consegue se deslizar e esse conjunto todo de miosina fica mais curto. Ficando mais curto, essa porção está em contração. Para relaxar, ela libera essa cabeça, né? A cabeça libera dessa porção do filamento de actina e consegue então ficar relaxado, fica maior então os filamentos aqui de miosina. Então, para que ocorra a contração, toda essa porção da miosina tem que ficar mais curto. Como é que ela fica mais curto? Quando a cabeça aqui da miosina, juntamente com a molécula de ATP, ela acaba tocando essa região do filamento de actina e acaba aqui encurtando. Ok? Então os filamentos de actina estão muito intimamente ligados à função de contração dos nossos músculos, ok? Seja qual for o tipo de músculo, tem a presença de actina, tem a presença de miosina, deve ter a presença de ATP e da molécula de cálcio também. Pessoal, tudo que nós vimos até agora, nós enfatizamos mais o citoesqueleto em organismos eucariotos. Mas e os organismos que são formados por células procarióticas, pessoal? Isso é interessante analisar isso, por quê? Porque por muito tempo foi considerado a ausência de citoesqueleto em procariotos. Então, por muito tempo, muitos biólogos, né, para eles, os procariotos, os organismos procariotos, como por exemplo as bactérias e arqueobactérias, eles não possuíam um citoesqueleto. No entanto, essa ausência de citoesqueleto era uma dos principais motivos para considerar essa grande diferença na organização celular entre uma célula procariótica e eucariótica. Então, se nós formos avaliar aqui, ó, uma célula procariótica, como nós já vimos, não possui organelas. Uma célula procariótica não possui núcleo. Se nós formos então comparar com uma célula eucariótica, a eucariótica possui núcleo, a grande maioria sim possui núcleo, e elas possuem muitas organelas. Então, para que ocorra então a formação, né, que ocorra então
esse movimento das organelas, para que ocorra essa divisão celular, que é muito mais complexo em eucarioto, a rede de citoesqueletos eucariotos é muito mais desenvolvido. Então, por muito tempo, essa diferença de organização celular, porque nós vamos pensar aqui, o procarioto não possui núcleo, não possui organelas. Para que precisa ter então um citoesqueleto igual uma célula eucariótica? Então, por muito tempo, turma, o citoesqueleto foi uma estrutura considerada ausente em procariotos. Mas é claro que com estudos recentes, nós sabemos que hoje que as bactérias possuem sim homólogos do citoesqueleto, homólogos de todos os 3 tipos de filamentos do citoesqueleto dos eucariontes. O que seria um homólogo, pessoal? Seria uma estrutura parecida com os componentes que fazem parte do citoesqueleto dos eucariotos. Por exemplo, as bactérias, grande parte, a maioria das bactérias e algumas das arqueobactérias possuem uma proteína chamada de FTZ. Essa proteína FTZ, ela é um homólogo da tubulina. Lembra que a tubulina ela faz parte dos microtúbulos dos eucariotos. No caso das bactérias e algumas arqueobactérias, elas não possuem essa tubulina que os eucariotos possuem. Ela possui um homólogo da tubulina, ela possui uma coisa parecida com a tubulina de eucariotos. Essa coisa parecida, esse homólogo da tubulina de eucariotos que as bactérias possuem, é chamada de proteína FTZ, ok? Essa proteína ela está relacionada nas bactérias e algumas arqueobactérias na divisão celular. Ela também auxilia na formação de um anel na bactéria durante a divisão celular. Por exemplo, nós temos aqui uma micrografia por microscopia eletrônica de transmissão, ok? Deixa eu só olhar aqui essa transmissão de transmissão, em que nós conseguimos observar, aqui a bactéria, e bem no meio da bactéria, pessoal, vocês podem ver que tem uma formação de um anel, tá? Lembra do anel contrátil que nós vimos lá anteriormente nos slides? É como se fosse o anel contrátil, só que nesse caso aqui, quem está realizando essa formação de anel contrátil é um homólogo de tubulina, é uma proteína chamada de FTZ nas bactérias. Ela então vai auxiliar na formação, na divisão celular em bactérias. Então, nesse caso, um homólogo de tubulina vai auxiliar nos procariotos na divisão celular. Se nós formos comparar essa função em células eucarióticas, nós vamos ver que em células eucarióticas, quem realiza essa função auxiliar na divisão celular são os microtúbulos, ok? Em eucariotos, os microtúbulos estão envolvidos na divisão celular e os microtúbulos são formados por tubulinas, e aqui no caso nós temos um homólogo da tubulina. Então notem, a semelhança em questão de função para os procariotos e eucariotos. Aqui, pessoal, só dá para observar, é claro que aqui está fora da bactéria, ou seja, nós informamos que aqui é um experimento in vitro, tá? In vitro. Quando é um experimento que envolve um organismo, que envolve uma bactéria ou um animal, nós chamamos de um experimento in vivo. Aqui é in vitro. Nós temos então as proteínas bacterianas fora da célula. Nós podemos ver aqui os filamentos que essa proteína faz. E nós temos também os anéis que essa proteína faz, enfatizando os anéis presentes aqui nessa micrografia, ok? Temos também, pessoal, presença dessa proteína em alguns tipos de algas também. Em cloroplasto das algas vermelhas, por exemplo, quando esses cloroplastos vão fazer a divisão, lembrando que eles também têm material genético, ele tem DNA, ele tem RNA, eles fazem também divisão entre si, tem a divisão dos cloroplastos também.
E aqui nós temos então a divisão desses cloroplastos em alga vermelha, a presença dessa proteína formando também esse anel para auxiliar na divisão celular. Outra proteína também é o caso aí da MRB e a MBL, pessoal. Nesse caso, eles são homólogos de actina, ok? Então, nos eucariotos, nós temos a actina e aqui nós temos a MRB e MBL, que são homólogos da actina, são parecidos com a actina de eucariotos. Esses dois homólogos eles são encontrados em algumas bactérias também. Eles estão muito relacionados à síntese da parede celular dessas bactérias. E olhem só que interessante, eles estão relacionados à segregação dos cromossomos das bactérias, dessas bactérias que possuem essas duas proteínas. Então notem só, nesse caso, quando nós vamos analisar lá nos eucariotos, quem realiza a segregação, quem auxilia na segregação dos cromossomos ou divisão dos cromossomos, são os microtúbulos. Lembra que os microtúbulos vão formar o fuso mitótico? Isso lá em eucariotos. Então, aqui nesse caso, quem vai auxiliar são os microtúbulos nos eucariotos a realizar a segregação dos cromossomos, que é formado por actina. Aqui não. Aqui quem vai fazer essa função nas bactérias são homólogos à actina, que é a proteína MRB e a MBL. Então elas vão ter essa função de realizar, auxiliar na segregação ou separação dos cromossomos. Quem faz isso nos eucariotos? Os microtúbulos. Quem auxilia isso nos procariotos são homólogos de actina, ok? Então aqui nós conseguimos ver, pessoal, esses homólogos de actina que também vão ter a função de determinar a forma das bactérias. Como que eles chegaram a essa conclusão que esses homólogos de actina, MRB e MBL, eles vão auxiliar também para determinar a forma das bactérias? Aqui primeiro nós temos a proteína mesmo isolada, ok? Então aqui nós temos a proteína MRB isolada, e aqui nesse caso nós temos a bactéria que expressa essa proteína, que produz essa proteína. Pode ver que ela possui então uma morfologia, ó, como se fosse um bastonete, ó, um bastonete todo perfeitinho. Quando então, isso são proteínas que sintetizam, são bactérias que sintetizam essa proteína. Quando foi inibido a síntese dessa proteína em outras bactérias, notem que a morfologia já é totalmente diferente. A forma já é diferente. Então aqui são um tipo de bactéria que não possui os homólogos de actina MRB. Aqui nesse caso são proteínas que possuem esse homólogo. Então notem a diferença da morfologia. Ou seja, essa proteína, esse homólogo da actina, também estão envolvidos em determinar a forma das células bacterianas. E outro também, para fechar nossa aula, é um outro homólogo de actina, chamada de PARM, pessoal. Essa PARM, ela é interessante, pessoal, porque ela é particularmente interessante, por quê? Porque primeiro, quem vai gerar são genes que estão nos plasmídios da bactéria. Então lembrando, né, a bactéria, ela tem aqui a sua parede celular, ela tem uma região chamada de nucleóide, onde estará a molécula, o cromossomo, que é o único dessa célula. E também vai ter, por algumas bactérias, vai ter alguns pequenos DNA circulares chamados de plasmídios. Esses plasmídios, assim como o cromossomo da bactéria, também vai possuir os seus genes. E existem alguns plasmídios em que um desses genes ela vai ser informação para produzir essa proteína PARM, que é o homólogo da actina. Qual vai ser a função dessa PARM, pessoal? Ela vai auxiliar na separação dos plasmídios quando essa bactéria estiver se dividindo. Por exemplo, ó, aqui nós temos uma bactéria, aqui a parede celular, aqui o citoplasma. Aqui não vamos considerar o DNA bacteriano, o cromossomo, que é único. Vamos considerar apenas as pequenas partículas de DNA, nós chamamos de plasmídio. Notem que aqui essa célula possui um plasmídio só.
E aqui são os monômeros, né, da Parme, são os monômeros que vão formar a Parme mais desenvolvida, o filamento de Parme. Quando começa então a divisão dessa bactéria, vai duplicar o DNA da região do nucleóide, também vai duplicar, pessoal, o plasmídio. Então era um único plasmídio, se torna 2 plasmídio. Para que ocorra o distanciamento desses plasmídios, turma, nós temos então a presença dos filamentos de Parme. Eles se ligam nesses plasmídios, em ambos os plasmídios, eles vão cada vez mais se alongando, vão se alongando até que esses 2 plasmídios ficam em porções totalmente distintas na célula bacteriana. E aí depois essa célula então finaliza a sua divisão, formando então 2 células com 2 plasmídios, né, com um plasmídio cada um. Então aqui nós temos uma micrografia em que foram usados marcadores celulares, marcadores que imitem fluorescência. Em laranja aqui, ó, nós temos então os plasmídios, e em verde nós temos a formação dos filamentos de Parme. Notem que nós temos a formação certinha, né? Aqui não está tão bem alongado, mas depois ele se alonga para separar de vez os plasmídios e em sequência temos a divisão bacteriana. Então, pessoal, os procariotos sim apresentam um citoesqueleto, mas não é aquele citoesqueleto totalmente desenvolvido, mais desenvolvido do que nós vimos em eucariotos. Os citoesqueletos dos procariotos estão presentes, e são formados por homólogos, né, por componentes que são parecidos com os componentes dos eucariotos. Temos homólogos de actina, temos homólogos de microtúbulos e também temos homólogos, né, que se parecem com os filamentos intermediários. Então nesse caso aqui, ó, nós temos uma proteína em algumas bactérias chamada de crescentina. Nesse caso, as crescentinas, elas serão proteínas que possuem uma similaridade estrutural se formos comparar os filamentos intermediários, pessoal. Ela vai ter uma grande função em ajudar na morfologia dessas bactérias. Então existe uma espécie de bactéria chamada de Caulobacter crescentus, em que ela possui essa proteína, a crescentina, e ela vai dar essa forma, como se fosse um formato de semicírculo para essa bactéria. Então notem nessa fluorescência, nessa imagem por fluorescência, em azul nós temos a bactéria, em meio que em rosa nós temos então a presença da proteína crescentina. Nestas outras duas aqui, ó, nós temos, né, nessa aqui bactérias que possuem a crescentina, e neste aqui nós temos a mesma espécie da bactéria em que foi interrompido a síntese dessa proteína crescentina. Notem a diferença na morfologia, na organização celular. Então a crescentina, um homólogo do filamento intermediário, ela possui uma grande função em auxiliar nessa morfologia da célula, ok? Ela acaba desenvolvendo essa curvatura da célula devido então à parede celular, né, da bactéria, ao longo ali da superfície interna da parede celular. Então, o citoesqueleto em procariotos também está presente, claro que é bem diferente dos citoesqueletos, dos componentes do citoesqueleto em eucariotos. Notem que eles acabam tendo funções um pouco diferentes entre si. Ok, pessoal? Então, essa aula finaliza então sobre o citoesqueleto, ok? Próxima aula, conteúdo novo, ok? Nós vimos então nesse conteúdo sobre citoesqueleto, filamentos de actina, vimos um pouco sobre os microtúbulos e vimos um pouco sobre os filamentos intermediários. Isso estudando em uma célula eucariótica. E vimos também a presença de um citoesqueleto, como que está organizado esses filamentos em células procarióticas, ok?
Pessoal, qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês, tá bom? Podem entrar em contato e estou aí aberto para qualquer tipo de dúvida sobre esse conteúdo e outros também da biologia celular, beleza? Abraços aí!